Em 28 de maio, se tornou notícia uma operação militar russa contra extremistas islâmicos no Chad. A operação acabou com a libertação de reféns. O caso, pouco ainda comentado, evidenciou a profundidade das relações entre a Rússia e o Chad, enquanto cresce cada vez mais o interesse dos africanos na cooperação com a Rússia. Os detalhes do tema e seus motivos você vai ver neste vídeo. Fique até o final, tire sua própria conclusão e deixe o seu comentário. Nestas imagens, vocês estão vendo um grupo de militares do Chad que foram feitos reféns por extremistas islâmicos ainda em 2023. Na ocasião, eles realizavam um trabalho de desminagem de um aeroporto na região de Tibesti, quando foram surpreendidos pelos militantes. O grupo, formado por 21 pessoas, acabou sendo liberto dos extremistas como resultado de uma operação militar russa no país africano. Parte deles acabou sendo submetida a uma verificação por parte de médicos militares russos, isso devido às torturas e condições em que eles viveram durante 9 meses no cativeiro. Em resposta à operação, vem um agradecimento um pouco raro de se ver. Em uma nota, o ministro da Defesa do Chad agradeceu aos parceiros russos, dizendo que a Rússia é uma parceira confiável, diferentemente da França, Reino Unido e Estados Unidos, que teriam somente tirado vantagens dos africanos. Você pode estar até pensando que a declaração do ministro não passa de uma afirmação fundamentada em mágoas e ressentimentos contra franceses, britânicos e norte-americanos. Mas a verdade é que diversos países africanos mostram cada vez mais interesse profundo na cooperação com a Rússia. Ainda em janeiro deste ano, durante visita a Moscou, o presidente em exercício do Chad, Mahamat Idriss, havia ressaltado que as relações entre seu país e a Rússia são muito antigas. Cette visite est une visite historique. Le Tchad et la Russie ont des relations de longue date, des relations historiques. Et je crois que la dernière visite officielle d'un chef d'État tchadien remonte à 1968, avec le premier président du Tchad, le feu François Tobalbaye. Nos últimos anos, se intensificam as visitas de presidentes, ministros e outros tipos de autoridades africanas à Rússia, tanto para encontros bilaterais quanto multilaterais, no contexto do enfraquecimento dos Estados Unidos, Reino Unido e França na África, fruto do grande descontentamento dos locais com os parceiros ocidentais. Os líderes africanos agora querem maior cooperação econômica, financeira, no campo das ciências, tecnologia, medicina, segurança e defesa com a Rússia. Constantemente, os líderes africanos acusam as tropas ocidentais em seus territórios de terem conluio com grupos extremistas islâmicos para justificar sua permanência no continente, uma forma de Washington, Londres e Paris influenciar os assuntos internos africanos. Bom, pelo menos é o que os próprios moradores de tais países africanos afirmam. Enquanto isso, eles consideram a Rússia um país que cumpre seus compromissos. Mais je voudrais aussi surtout exprimer notre gratitude à la Fédération de Russie qui tient ses engagements vis-à-vis du Mali. Por outro lado, os africanos frequentemente citam as relações ainda desde a Guerra Fria, quando Moscou tinha um posicionamento a favor da independência das colônias dos países ocidentais na África. Russia has stood firm, shoulder to shoulder with Africa in the Security Council against imperialism. So we support Russia. Mas ao se lembrar do passado, os líderes africanos também sabem os pesados investimentos que a União Soviética fez em seu continente. Mais de 600 obras de infraestrutura e empresas foram construídas durante os anos da Guerra Fria por especialistas soviéticos na África. Eu vou citar alguns poucos exemplos
para vocês. Entre elas está a hidrelétrica de Kapanda, uma das maiores da África, que teve sua construção iniciada em 1987, depois de um acordo alcançado por Brasil, Angola e União Soviética. Grande parte do maquinário usado na hidrelétrica foi enviado justamente a partir da União Soviética. Durante a Guerra Civil Angolana, o projeto sofreu atrasos e foi completado só em 2007. Entre 1968 e 1974, a União Soviética trabalhou na construção de um grande complexo de exploração de bauxita na Guiné. O projeto foi tão importante que o complexo acabou atendendo 1/3 da necessidade de consumo da indústria de alumínio soviética. Em 1970, com a ajuda da União Soviética, o Mali construiu uma grande fábrica de cimento que conseguiu alcançar a marca de 50 mil toneladas por ano. Outra grande obra foi a grande barragem de Aswan, no Egito. A infraestrutura teve a sua construção iniciada ainda em 1960 e foi concluída em 1970. A obra foi feita sob grande concorrência com especialistas britânicos e norte-americanos que o Egito havia atraído para o projeto. Cerca de 750 mil toneladas de materiais e equipamentos foram enviados pela União Soviética para a construção da barragem. Até hoje, ela é de extrema importância para o fornecimento de energia elétrica e também impedir inundações em parte do Egito. A Rússia também demonstra interesse especial em fornecer equipamentos como laboratórios móveis para países africanos. Tais equipamentos têm causado interesse em países como a Uganda. O comércio entre a Rússia e a África é mais antigo do que se imagina. Ainda no século XIV, os russos já realizavam trocas mercantis com a Etiópia e, recentemente, no contexto do conflito civil no referido país africano, a cooperação com a Rússia e a China livrou a Etiópia do isolamento internacional após tentativas de sanções ocidentais contra o país. Outro caso que chama a atenção dos africanos é a ajuda humanitária que a Rússia envia, mesmo estando sob sanções e tentativas de países ocidentais de interromper o fluxo cargueiro entre a África e os portos russos. Em março do ano passado, foi entregue ao Malawi a primeira porção de um total de 20 mil toneladas de fertilizantes. Depois, foi a vez do Quênia de começar a receber fertilizantes e, em junho de 2023, o país recebeu não menos de 31 mil toneladas. Mais tarde, Zimbábue, Nigéria e Moçambique também receberam milhares de toneladas e, o mais importante, tudo gratuito. Além de fertilizantes, a Rússia, um grande produtor de grãos, também enviou dezenas de toneladas de grãos para países africanos. As condições de parceria com a Rússia tornam as relações do gigante euroasiático com os países africanos algo praticamente irresistível, o que já incomoda Washington. Em uma reportagem ainda de 22 de abril deste ano, o jornal norte-americano Político publicou um artigo com o seguinte título: Estados Unidos versus Rússia. Por que a estratégia de Biden na África possivelmente está falhando? O conteúdo mostra uma insatisfação em Washington com a crescente simpatia com a Rússia na África, principalmente no setor de segurança e defesa. A estratégia de Biden seria isolar governos considerados não democráticos para impulsionar lideranças políticas que considera diplomáticas. Só que isso é visto pelos africanos como uma interferência nos assuntos nacionais e relembra os anos do colonialismo. Diferentemente dos Estados Unidos, os russos buscam simplesmente alianças com os governos em exercício, se abstendo de interferir em assuntos internos ou políticas de sanções. E isso tem sido vital para tornar o país um parceiro cada vez mais atraente. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui. Até mais, pessoal.